Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, se a trevas tenta atrapalhar, é porque a tua presença é manifesta nas suas. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença neste lugar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Em nome de Jesus, Pai. Nada vai atrapalhar a tua palavra ser ministrada nos corações. Ó Deus, porque nós sabemos ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós adoramos. Por isso, nesta noite, Pai, entramos com a tua igreja em campo de guerra, pois sabemos que tu és o general, tu és, ó Deus, aquele que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: então profetizei como quem me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Igreja do Senhor, profetiza ao Espírito de Deus. Aleluia. Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. A igreja pode se sentar, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Sabemos que o livro do profeta Ezequiel é um livro bastante conhecido. Um livro que diz que Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ezequiel é levado por Deus em espírito. Aleluia. Nessa noite o Senhor está te dando uma experiência nova. Eu quero profetizar na tua vida experiência nova. O que você viu aqui é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Porque nada nem ninguém vai atrapalhar a obra do Senhor. Nem o inferno, nem os demônios irão atrapalhar o que Deus tem na minha e na sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ezequiel estava cativo, triste, cabisbaixo. E lá o salmista Davi, no Salmo 137, vai dizer: juntos ao ribeiro da Babilônia estávamos nós tristes, chorando, penduramos no salgueiro as nossas harpas. E eles diziam: canta para nós, ora para nós, profetiza para nós. E ele, triste, ele disse: como irei cantar se não tenho motivo para cantar? Como irei orar e falar do poder de Deus se eu não tenho motivo? Eu não sei o que te motiva nesta noite. Eu não sei se você está triste. Eu não sei se você está cansado. Eu não sei como está a sua vida nesta noite. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo de Deus fala para você: profetiza. Aleluia. Profetiza. Deus mostra para mim e para você que nós estamos em campo de guerra. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Muitas das vezes nós brincamos de ser crente e ser evangélico, mas na hora que nós temos que levantar a bandeira, na hora que nós temos que pregar a palavra, muitas das vezes aquele que se dizia
motivos, olha para a tristeza e pendura suas harpas. Quem pregava não quer pregar mais. Quem orava fervorosamente não quer mais fazer. Quem falava do poder de Deus não quer mais fazer. E Ezequiel estava no meio de um vale de ossos sequíssimos. Aleluia. E esses ossos era a casa de Israel. Sonhos, esperanças, frustrações, decepções, impedimentos dos sonhos se realizar. E Deus levantou um profeta. Nesta noite Deus está te chamando como um profeta. Nesta noite eu vou mais além, como um profeta neste lugar, como um profeta neste tempo. Você é o profeta. Você é o profeta na sua casa. Onde você pisar a planta do teu pé, você é profeta de Deus. Aleluia. Você é a profetisa do Senhor. Aleluia. Deus não convidou Ezequiel para passear numa praça. Deus não convidou Ezequiel para passear numa praia, mas para andar sobre o meio de um vale de ossos secos. E ele inicia o capítulo 37 assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Você pode colocar a sua mão sobre a sua cabeça e dizer comigo: veio sobre mim a mão do Senhor, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia. Muitas das vezes profeta, que se diz ser profeta, ele profetiza quando está tudo bem. Quando está tudo bem, um monte de profeta aparece na internet. Mas quando aparece uma crise, quando vem a tristeza batendo a porta, quando vem a luta, quando vem os impedimentos, os profetas correm. Mas nesta noite o Senhor mostra para mim e para você que a palavra de Deus diz que os 7.000 ainda está de joelhos adorando ao Senhor. Ainda tem um povo que adora ao Senhor, e eu e você fazemos parte deste povo, porque o Senhor conta com a gente. Aleluia. Quando Deus quis chamar Davi para ser rei, Deus não deu uma coroa para ele. Deus enviou Golias. Quando Deus quis levantar José como governador, Deus não levou ele logo para o palácio, mas deu uma prisão. Quando Deus quis colocar Esther como aquela que iria libertar o teu povo, Deus não deu conforto, Deus deu uma crise. Talvez você nesta noite está em uma crise. Talvez você nesta noite está em meio à tristeza. Talvez você nesta noite está dizendo que você não é capaz. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nesta noite: eu te chamei, eu te escolhi. Aleluia. Não reclame pela crise que aparece. Não reclame pelas portas que se fecham. Mas tenta entender e enxergar o que Deus quer para mim e para você. É na crise que se levanta uma profetisa, um profeta. É no meio da tristeza que Deus levanta um homem e uma mulher de Deus. É quando você está orando, está pagando o preço e você não vê nada mudar. Ao invés de desistir, Deus te dá uma palavra de encorajamento nesta noite. Levanta e profetiza. Talvez a luta na sua casa, talvez a prova na sua casa, talvez o levante está na tua casa. Levanta e profetiza. Talvez você está em um ambiente de tristeza.
profetiza. Aleluia. Glória a Deus. E ele me fez andar ao redor deles. Ou seja, o que é osso hoje, amanhã é o exército de Deus. Talvez nesta noite tenha osso aqui. Talvez nesta noite tenha sonhos, esperanças, frustrações. Mas Deus quer te dar uma palavra de ânimo. Você é o exército de amanhã. Você é o profeta que eu quero usar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele me fez andar ao redor dele. E eis que eram 1000 numerosos, muito numerosos, sobre a face do vale. E está sequíssimos. Olha que cenário que Deus leva Ezequiel. Talvez você está reclamando do cenário que Deus te levou. Mas olha o cenário que Deus leva Ezequiel. Aí Deus faz com que ele anda ao redor. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você aí onde você está. Aleluia. Deus te leva para o cenário. E nesse cenário aí, pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser um dos seus. E nesse cenário aí, olha a pergunta que Deus fez para Ezequiel. Ele te faz nesta noite. Aleluia. Poderão viver estes ossos? Filho do homem. É possível aquela pessoa que está lá na tua casa ser transformada? É possível o ambiente de trabalho onde você está trabalhando ser transformado? Aleluia. É uma pergunta que o Senhor disse para mim e para você nesta noite. É possível o ambiente em que estamos ser transformados? E Ezequiel responde o que eu e você respondemos. Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. Na minha ótica, talvez na sua ótica, nós não vemos mudança. Talvez nós pensamos, já acabou. Aquele sonho, aquela promessa, aquele chamado, já acabou. E o Espírito Santo de Deus te diz esta noite, aleluia. Profetiza. Levanta-se, posicione e profetiza. Ele poderia dizer, Deus poderia dizer, ossos secos, levanta. E os ossos levantariam. Ele poderia dizer para você na sua casa, haja transformação, e haveria transformação. Mas Deus permite a crise, Deus permite situações para que eu e você possamos entender que Ele conta comigo e com você. Então a palavra de você nesta noite: levanta, posicione, porque Deus quer que você profetize. Profetiza, chame à existência o que não existe. Aleluia. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como que os ossos irão ouvir a palavra do Senhor? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Aleluia. É a presença do Senhor nesta noite. Está dizendo para você, talvez a crise ainda, o ambiente não foi transformado porque eu e você não estamos profetizando. Ao invés de profetizar, eu e você estamos de braços cruzados, esperando Deus agir. Mas para Deus agir, nós temos que tomar uma atitude, um posicionamento. Aleluia. E este farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porém nervos
luz, ou seja, autoridade. O Espírito Santo de Deus está liberando autoridade sobre a tua vida nesta noite. Eu recebo, você recebe, eu vou profetizar novamente. O Espírito Santo de Deus está liberando autoridade na tua vida nesta noite. Aleluia! E porém, carne. O Espírito Santo de Deus está te dando sensibilidade nesta noite. Amém? Eu creio, tomo posse. E porém, pele. Agora a estrutura está formada. Falta o sopro do Espírito Santo. Aleluia. A estrutura está formada, mas para ter vida precisa do sopro do Espírito Santo de Deus. Profetiza nesta noite vida. Eu profetizo na sua vida, vida, presença do Senhor, aleluia. Sinta esta presença do Espírito Santo sobre ti nesta noite. Sinta este fogo sendo derramado sobre a tua vida. Sinta esta unção que está sendo derramada nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Então profetizei como quem me deu ordem. Olha o interessante, e eu vou profetizar na tua vida de novo. Enquanto você está aqui adorando, algo está acontecendo lá. Você crê? Eu creio. Enquanto eu profetizei sobre algo que estava morto, houve um reboliço. Só houve um reboliço quando ele profetizou. Enquanto você está adorando ao Senhor nesta noite, algo está acontecendo no mundo espiritual. É para a igreja entender e discernir. Quando nós estamos adorando ao Senhor, o mundo espiritual ele é movido. Aleluia. E enquanto você está adorando, talvez você não entenda, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite te mostrou o que é um pouquinho do mundo espiritual. Porque quando nós adoramos a presença, quando nós vamos ouvir a palavra, o alimento espiritual, no mundo espiritual não quer que você ouça, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E Deus falou para o profeta, aleluia, profetiza ao filho do homem, aleluia. Enquanto eu profetizei, um ruído aconteceu, um reboliço, cada osso ao seu osso se juntaram. Ei, olha o que Deus está falando para mim e para você nesta noite. Aquilo que estava espalhado, Deus não mostrou a Ezequiel um vale de um esqueleto, não, um vale de ossos secos espalhados. Aqui tinha ossos espalhados, ABC. Aqui tinha ossos espalhados, ABC. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele profetiza, aleluia, os ossos se juntaram. Está na hora dos ossos se juntar. Está na hora da igreja do Senhor se juntar. Está na hora dos ministérios se juntar. Está na hora de quem canta se juntar, quem ora se juntar, quem prega se juntar, quem intercede se juntar, quem evangeliza. Está na hora. Aleluia. Porque só vai haver mudança, transformação de cenário quando eu e você profetizarmos. Quando eu e você entendermos que aquele que é superior é quem manda. Aleluia. Como Ezequiel disse, profetizei como quem me ordenou. Glórias ao teu nome, Jesus. E ele me disse, profetiza ao Espírito. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos. Você pode profetizar nesta noite? Para o Espírito Santo vir. Você pode profetizar nesta noite para haver transformação na tua casa. Você pode profetizar nesta noite para haver mudança na tua igreja.
Você pode profetizar nesta noite para ver ministério juntar a ministérios. Você pode profetizar nesta noite para romper tudo aquilo que estava embarreirando, bloqueando o fluir do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele vê de dentro para fora. Quando eu olho para o meu braço, eu vejo pele. Depois da pele vem a carne e depois o nervo. Mas é algo tão profético que Deus fala assim, ó. Primeiro eu porei os nervos, depois a carne e depois a pele. Aleluia. Ou seja, muitas das vezes nós estamos olhando pela ótica natural e Deus já está vendo o sobrenatural. E nesta noite o Senhor já está vendo lares sendo restaurados. Nesta noite Deus está vendo pessoas sendo libertas. Nesta noite Deus está vendo pessoas sendo curadas. Nesta noite Deus está vendo o ministério se juntar a ministério. A vaidade vai cair por terra. O ego vai cair por terra. A superioridade vai cair por terra. Em nome de Jesus. Eu preciso de você. Nós precisamos um do outro. Porque nós estamos em campo de guerra, em campo de batalha. Somos a equipe em que Deus, Ele é o líder. E se eu entro sendo zagueiro, você é atacante, e você não se entender comigo, você vai fazer gol contra. Entendeu o que o Espírito Santo está dizendo para você? Se eu entro para defender o meu time e eu jogar contra o meu time, o time adversário vai cair de goleada. Ou seja, quanto tempo estamos perdendo? Por isso que o mundo está avançando. Antes, o espírito de enganação, o espírito da treva não entrava na igreja. Hoje entra. E se eu e você não tivermos sensibilidade, ele até cultua comigo com você. Aleluia. Ele até fala em línguas. E se nós não tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, nós vamos ver que ele canta, ele prega, ele ora, ele fala em língua, ele sapateia, e eu e você estamos achando que é o Espírito Santo. Mas nessa noite o Senhor está te dando sensibilidade. Nessa noite o Senhor está te dando discernimento espiritual. Nessa noite o Senhor está nos dando experiência. Porque quando a presença do Senhor está, os demônios têm que se calar. Aleluia. Seja quem estiver aqui na frente, ministrando, tocando o instrumento, quando Deus está presente, os demônios têm que se calar em nome de Jesus. E se preciso for fazer como aquela passagem, Jesus me lança até as manadas de porcos. Porque a presença ela é tamanha. Aleluia. Sinta a presença do Senhor aí onde você está. Clame agora pelo Espírito Santo. Aleluia. Chame pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite o Senhor está querendo te dar sensibilidade. Você que ainda não sentiu a presença do Senhor. Assim diz o Senhor. Você que não está mais sentindo. Tem pessoas que nunca sentiu a presença, mas tem pessoas que já há muito tempo não sente mais. E assim diz o Senhor para você: profetiza que eu venho, profetiza que eu vou, profetiza que eu entro na batalha, profetiza que eu libero a vitória. Mas tem que profetizar. Aleluia. Profetizar. Talvez você está sentindo muito forte a afronta. Quanto mais afronta, mais intensidade do nível que Deus quer te levar. Quanto mais afronta do inimigo, mais o nível de experiência com Deus ele quer te dar.
Deus quer te dar nesta noite sensibilidade. Deus quer te dar nesta noite autoridade. Deus quer te dar nesta noite intimidade com Ele. Porque aí você vai chegar num ambiente de ossos sequíssimos. Você vai entender que você, por sua força, não consegue mudar. Mas há uma força maior, aleluia. Uma força maior, uma presença maior. E essa presença vai contigo. Aleluia. Se você chamar, aleluia. Essa presença vai comigo, com você. Vai fazer igual quando Pedro foi acompanhar o anjo. Passou pela porta de ferro e ela se abriu. Assim é a presença do Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então profetizei, vem dos quatro ventos, Espírito Santo, sobre estes mortos. O que estava morto vai viver. Você crê? Eu creio. Aleluia. E profetizei como ele me ordenou. Então entrou neles. Então o que? Entrou neles e viverão. Aleluia. E se puseram em pé um exército grande. Ou seja, aquilo que você talvez ao entrar nesta casa hoje pensou que não dava mais jeito. Glória a Deus. Pensou que não havia mais solução. O Senhor está dizendo para você esta noite: é eu e você que não estava percebendo que Ele criou a crise e a situação. Ele fechou a porta. Ele nos apertou ainda mais para que eu e você possamos gritar, para que eu e você possamos profetizar. Aleluia. Profetiza na sua vida, profetiza no seu ambiente. Se liga agora com o seu ambiente da sua casa, do seu trabalho. Chame a existência aquilo que não existia. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que Deus está fazendo nesta noite. Olha o que Deus está fazendo nesta noite. Não é uma palavra motivacional, não. Não é para te levar à emoção, não. É uma palavra profética. Porque está escrito e eu creio. Quando você profetiza, vocês aí de fora, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quando você profetiza, o ambiente se transforma. Quando você libera a palavra de Deus, a presença vai. E quando você começa a dar lugar, o Espírito Santo age. Aleluia. Enquanto eu profetizei, houve um rebuliço. O que estava espalhado se juntou. É profético isso aqui. Vale de ossos secos, vale de ossos, praia dos ossos. O que estava espalhado se juntou. Se você olhar hoje, não tem visitante nenhum, a não ser o nosso irmão ali. Mas sem ele perceber, ele foi guiado por Deus para estar aqui. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Você crê nisso? O que estava espalhado nesta noite está assim, se juntando. Nós pedimos, nós clamamos: faz de novo, faz de novo, faz de novo, arde de novo, faz de novo, Senhor. E o ambiente só precisava de mim e de você profetizar. Fazer como Bartimeu, deixar a minha capa. Não pendura as suas harpas, não pendura o seu talento, não pendura o seu dom, mas penduramos nossa capa. Porque nós não podemos ter uma capa aqui dentro e lá fora ser outra coisa. Nós temos que ser o mesmo. Profeta. O profeta era profeta sentado nos ribeiros da Babilônia, chorando e triste, entregando as suas harpas
mas ele também era profeta num vale de ossos secos. Tem uma passagem que diz aqui em Ezequiel que o Espírito Santo diz assim, dispõe-te e põe-te em pé. Ou seja, se posicione, levanta. Não está na hora de perder tempo. Não está na hora mais de perder tempo. Porque o diabo ele não brinca de tragar vidas. O mundo ele não brinca. Mas muitas das vezes nós brincamos. Por isso que Deus cria situações. Por isso que Deus fecha portas. Por isso que Deus faz você passar pelo aperto. Talvez você está reclamando do aperto. Se a azeitona soubesse que passar pela manhã iria gerar o azeite, ela não queria entrar no processo. Mas para se transformar no azeite, a azeitona teve que passar pela prensa. Para você entender que no vale, ou você é osso, ou você é profeta. Não tem outra saída. É Deus e o vale. Ou eu sou osso, ou eu sou profeta. Ou eu me esforço para mudar o ambiente, ou eu cruzo os braços e deixo o ambiente ir. Mas a obra não vai parar se eu e você fecharmos nossos braços. Nessa noite o Senhor está te chamando como profeta na sua casa. Nessa noite o Senhor está te chamando como profetisa na sua casa. Aí Paulo vai dizer que melhor é você, que o seu ministério é lá na sua casa. Por quê? Porque se você trata bem os seus filhos, se você faz os afazeres de casa com amor, quem é casado com sua esposa, quem sua esposa com o seu marido, se você faz com amor, você está fazendo o seu ministério na sua casa. Se você faz para os seus filhos estar sempre bem, você está fazendo o ministério de Deus, começando lá na sua casa. Faça com amor, não apenas lá na sua casa, mas aqui também. Faça com amor não apenas aqui, mas na sua casa também. Aonde você estiver, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, faça com alegria, que você vai ver que alguém vai passar e vai observar que algo mudou. Por que você está tão alegre hoje? Talvez você está passando numa crise. Mas nós dizemos que nós, como servos de Deus, nós não passamos em crise. Nós passamos com Cristo. Porque a nossa provisão é dele. Aleluia. Convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez a sua pergunta outrora era: por que Deus não falou para os ossos viver? Mas a resposta é: porque Deus queria mostrar para o profeta que a dependência da transformação estava nele. Nesta noite o Senhor está te chamando para ser profeta na sua casa. Eu quero te convidar aqui no altar do Senhor e convidar o Ministério de Intercessão para estar aqui conosco. E você vai vir aqui profetizar na sua casa. Você vai vir aqui profetizar nesses nesse vale de ossos secos. Talvez você entrou aqui com uma resposta, um diagnóstico médico negativo. Talvez você entrou aqui com uma palavra do advogado, uma sentença negativa. Mas eu quero profetizar na tua vida
que a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. O médico pode dizer algo negativo, mas eu fico com a palavra do Senhor. O juiz pode dizer algo negativo, mas eu fico com a palavra do Senhor. Convidar você a estar aqui no altar do Senhor. Vem com fé. Vem dizendo como Ezequiel: Senhor, somente Tu pode mudar meu ambiente. Senhor, somente Tu pode mudar a minha vida. Senhor, somente